Quero te mostrar aqui em poucos minutos como que você vai entender um dos conceitos mais importantes dentro do Smart Money, que é justamente o conceito de indução, como que você pode entender o que é uma indução, como que você pode fugir desse tipo de configuração de mercado, como que você pode também é, entender quando isso está acontecendo para que você espere o melhor momento para fazer a sua entrada, tá? Então aqui, sem enrolação, estamos no dia 14 de março, no dólar futuro. Esse é o gráfico de 1 minuto, tá? Então aqui você vê o gráfico de 1 minuto. E aqui você vê já uma configuração, umas marcações aqui nessa tela, que é essa tela que eu vou explicar para vocês, tá? Então, primeiramente, o que a gente entende de Smart Money, primeiramente, na B3? Algumas coisas mudam se você for analisar Smart Money para fora, que é o mercado americano, americano nem tanto, mas para fora, que são mercados mais longos. Lá você faz marcações em gráfico de 4 horas, marcações em gráficos de até mesmo um dia. Aqui, para B3, isso não faz tanto sentido. Você pode fazer? Pode. Pode fazer, principalmente ali numa hora. Mas marcações no diário, por exemplo, não faz tanto sentido porque o mercado não fica aberto tanto tempo. Então a gente precisa adaptar essas mudanças para conseguir utilizar a análise institucional aqui dentro da B3. Então, o primeiro passo que você tem que entender para analisar Smart Money na B3 é isso. Faça marcações em gráficos menores, no máximo 1 hora. Eu uso no máximo 1 hora para fazer a marcação de ponto importante, de POI, né? Na B3, show? Então, para quem não sabe o que é POI, é Point of Interest, que é o ponto de interesse, ponto importante, região importante, tá no mesmo. Só muda o nome, né? Esses nomes em inglês aí não. A maioria das pessoas sabe quais são os conceitos, mas pelo nome ser inglês a pessoa acha que não sabe. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui nesse gráfico? O mercado abre de forma lateral, então ele abre numa configuração lateral. Então abre numa configuração lateral. Ele acumula aqui, né? Faz uma região de acumulação. Dentro dessa, logo após essa acumulação, ele manipula tanto para cima quanto para baixo. Olha, esse sweep de liquidez aqui, né? Aqui em cima, essa varredura de liquidez em cima e a varredura de liquidez embaixo também. Então ele faz o sweep para cima, manipula para baixo. Nesse momento aqui, ó, que ele faz essa manipulação para baixo, você poderia, por exemplo, aguardar um possível trade após o rompimento desse ponto aqui. Então ele faria isso aqui e voltaria, por exemplo, nesse imbalance que ele deixou aqui nessa região. Imbalance pequenininho, né, mas deixou ele naquela região. Porém, ele não entregou isso. Para quem não sabe qual é imbalance, galera, é a diferença de pavio entre o primeiro candle e o terceiro, simplesmente isso. Então, se o primeiro candle tem o imbalance, então se o primeiro candle está distante do terceiro, isso cria uma região de imbalance. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem o primeiro candle, aqui temos o terceiro. Pode ver que do topo desse primeiro candle até a mínima do terceiro candle, existe um vazio. Esse vazio é o que chamamos de imbalance, tá? Essa é uma região super importante para qualquer gráfico, qualquer ativo no mundo ser importante. Por quê? Porque esse volume, para gerar esse tipo de configuração no gráfico, é só volume de grande instituição. Só Big Player que consegue causar isso no preço. Porque concorda comigo que varejo não conseguiria fazer um movimento de volume desse? Então teve muito volume aqui nessa região. Então não faz sentido o varejo ter tanto volume assim para jogar o preço para cima. Então aqui a gente tem o primeiro conceito para a gente ter uma noção do que está acontecendo nesse preço aqui. Então aqui faz uma região de acumulação, manipula, faz a varredura para cima, manipula para baixo, o mercado começa a ir para cima. Então aqui ele deixou uma região de balanço para trás, mas é muito curtinha. Se ele voltasse até poderia dar um trade, mas ele não voltou. Porém, aqui novamente eu vou excluir. Pode ver que ele deixa mais regiões de imbalance ainda. Pode ver que ele cria essas regiões de imbalance aqui. Como eu falei agora, a diferença entre o primeiro e o terceiro candle. Ele cria duas regiões aqui, ó. Essa aqui como primeira, essa aqui de cima a segunda. Inclusive do mesmo tamanho, parecido, tamanho bem parecidos. Mas antes desse imbalance ser criado aí nessa região, a gente tem o que a gente chama de order block. Tá? O que é order block? É o que se dá previamente a esse imbalance. Então, o movimento que se dá prévio a esse imbalance, geralmente é um order block. Então, o que seria? Qual que é a importância desse order block? É como se os grandes players, como se esses caras que compraram esse movimento aqui de todo para cima, vendessem um pouquinho para conseguir comprar mais barato e levar o preço para cima.
Então, quando um cara grande, um cara que tem muito lote para executar, precisa executar essa ordem naquele dia, naquele momento, ele não quer executar a qualquer preço. Ele sempre procura o melhor preço possível. E onde vai ser esse melhor preço possível? Quanto mais embaixo, melhor, certo? Se você quer comprar, quanto mais embaixo, melhor é para você. Então eles fazem esse candle de venda, esse movimentozinho de venda aqui, ó. Pode ver que tem um movimentozinho de venda aqui, ó, uma pequena retração, para depois ir para cima com tudo. Então essa pequena retração que a gente vê aqui antes desse imbalance aqui, a gente chama de order block, ou resumidamente, OB, né? Como é que a gente marca esse OB? É do tamanho do candle, tá? Simplesmente do tamanho do candle aqui. Ó, tamanho do candle, pega o candle, marcou. Então, antes mesmo do o preço subiu aqui, foi aqui para cima, por exemplo. Ó, vamos fazer a simulação. O mercado tá lá em cima, tá aqui, ó. O mercado tá lá em cima, deixou o AB aqui embaixo, você pensa assim, putz, deixou o AB lá embaixo. Deixou a região de imbalance para cima, imbalance ou fair value gap, tá? É a mesma coisa. Deixou a região de imbalance aqui para baixo e acumulou, começou a acumular em cima. Ó, fez um fundo num desses imbalances, fez um fundo mais alto do que esse aqui, porém essas zonas de acumulação, perceba como o mercado não rompe para cima, cada vez que ele chega perto de máximas, cada vez que ele chega perto de máximas, quer dizer, ele comprime. O que é isso? Ele perde volume nessa região de máximas. Pode ver que o mercado não tem volume para romper, para fazer esse rompimento. Então, todo esse movimento que a gente está vendo de lateralização aqui em máximas é um movimento de indução de mercado. Essa indução de mercado é para gerar liquidez tanto embaixo quanto em cima. Essa liquidez é sua, é do seu stop de um ponto? Também é sua, mas não quer dizer que é somente sua de um ponto. Eu acho que tem muita zoação por aí, né? Desse estilo de análise do Smart Money. Muita gente que não leva a sério, fala, mas vai se preocupar com o stop de um ponto, com o stop de um contrato seu aí, ninguém acha que o Big Player pensa nisso. Não é que ele pensa nisso, no seu stop de um ponto, de um contrato só. Ele pensa no geral, na quantidade geral de todo mundo que tá ali. Não é só naquele stop especificamente de um contrato. Se ele faz esse movimento aqui, tem muita gente posicionada tanto na venda aqui com stop em cima, tanto na compra aqui ou aqui com stop embaixo. Isso é fato, não tem como negar isso. Trader varejo vai se posicionar aqui. Não importa se você acha que não. Então, eu acho que hoje em dia tem muita polarização na internet, onde você não pode ter uma opinião diferente que você tá errado, né? Que só a opinião daquela pessoa é certa. Então, eu vejo muita gente de análise técnica clássica, padrão, que não quer dizer que dá errado, quer dizer que é diferente, dizendo que isso aqui não funciona, que não faz sentido, sendo que é só algo diferente. Pode dar certo, tanto a análise clássica quanto essa aqui, tudo depende do seu gerenciamento de risco, do seu risco retorno em cada operação que você faz, é simplesmente isso. Escolha o seu operacional e segue com ele, e você vai ver que o seu operacional não importa tanto assim, mas o seu gerenciamento de risco, o seu risco retorno, tá? O que me agrada no Smart Money é que as operações têm um risco retorno grande, geralmente. Então isso é algo que é agradável para mim, por isso que eu escolhi esse operacional para gráfico. Mas não quer dizer que seja o melhor de todos ou todos os outros estão errados. Não é assim que funciona. Eu vejo muita gente causando essa polarização. E eu acho que não faz sentido. É igual tinha antigamente polarização de tape reading e fluxo de ordens. Qual que é melhor, qual que é pior? Não existe melhor ou pior. Tudo depende da forma que você quer ver o mercado, da forma como você quer operar, tá? Então aqui, vamos continuar. Então aqui temos dois fundos mais altos nessa região, causando essa indução de mercado que eu havia citado. Então tem muito player varejo posicionado aqui com stop aqui com stop aqui embaixo. Não só varejo, como big player que ficou mal posicionado também. Então nesse movimento de alta aqui, teve muito big player que ficou de fora. Muito big player que ficou de fora. Só que com isso, com essa indução gerada aqui, além de ter muita liquidez para baixo quanto para cima, também esses players que ficaram de fora vão querer entrar nesse mercado. Então o que eles fazem? Além de não ter volume suficiente para passar desse ponto, esses big players que ficaram de fora e esses mesmos que fizeram esse movimento de alta aqui, batem aqui e compram aqui, batem aqui e compram aqui. Tudo para gerar essa indução de mercado, esse mercado acumulativo, né? Mercado lateral no canal. Porém, eles jogam o preço para baixo justamente porque aqueles caras grandes que ficaram de fora
possam entrar na operação. É como se fosse uma redistribuição, como se fosse um reequilíbrio do preço. Deixou o imbalance para trás, que é justamente um desbalanço, ele vai lá e balanceia de novo, né, entre aspas. É como se fosse isso, ele distribui e redistribui. Então distribuiu muito, ficou muito player de fora, ele vem distribuir de novo. Só que antes de distribuir novamente, ele deixa a zona de indução para aproveitar e já gerar liquidez. Então não é que ele pensa, o robozinho da UBS pensa, eu vou estopar lá o Jorginho com um contrato, estopar o Zezinho com 2 lotes. Não é isso. É um conjunto de fatores, um conjunto desse contexto que faz com que isso aconteça e gera ainda mais liquidez para acontecer essa redistribuição, tá? Então essa redistribuição, ela tem um alvo justamente no order block deixado para trás aqui, e essa zona de cima é uma indução de mercado. Para aí sim o preço dar continuidade para onde ele queria ir, ó. Quer lá para cima. Então quem pegou esse trade aqui, ó, quem pegou esse trade aqui, por exemplo, você não vai pegar no toque, tá? Espera ele tocar, ele reagir, quase sempre ele passa um pouquinho, então fica de olho. Então aqui ele tocou, voltou um pouquinho, aqui era só compra, ó, nessa região aqui. Então comprou aqui no 7,3,5, por exemplo. 7,3,5. Seu stop tava onde? Stop tava aqui, ó, 2,5 pontos para você pegar quanto? No mínimo até a liquidez externa, que é aqui. Por que liquidez externa? Porque o mercado é de alta. Então, esse movimento aqui é um impulso de mercado, não é uma retração. Então, o impulso, sempre o alvo do impulso é a liquidez externa, tá? Que é acima da máxima. Então, pegou no 7,3,5, seu alvo era onde? Liquidez externa, aqui, ó. Meio ponto acima, 1 ponto acima da máxima daquele momento. 13 pontos. Você pegaria para ter um stop de 2,5. Ah, 13 pontos é pouco. Não é pouco, não. É muito ponto. 13 pontos é muito ponto. No mercado atual, onde ele anda pouco, é muito. Além disso, você tem um risco retorno de 1 para 5, né? Imagina, se você pega um trade desse, é certo, você precisaria perder 5 trades para perder seu gain. Então isso é muita coisa, tá? Dificilmente aconteceria isso com você se você seguisse a risca esse operacional. Então é isso que eu falo. Você não precisa demonizar um operacional para valorizar outro. Se você gostou dessa minha análise, quer aprender mais? No dia 2 de abril, eu farei uma imersão em cripto e forex, mostrando justamente esses tipos de análise, análise smart money, usando conceitos do ICT, né, do Inner Circle Trader, que é o Michael lá, e pegando esses conceitos juntamente com o meu conhecimento de liquidez, que eu estudo fluxo há muitos anos. Quem estuda fluxo sabe o que é liquidez. Então, estou juntando essa minha análise justamente para dar essa imersão no dia 2 de abril. Serão 8 aulas, 6 meses de sala ao vivo para você aplicar tudo isso. Então, quer entender mais? Comenta aqui embaixo, que eu vou deixar o meu WhatsApp justamente no seu comentário. Eu também vou deixar meu WhatsApp na descrição, como também meu Instagram, lá para você me chamar caso tenha alguma dúvida. Tá? Tamo junto. Entenda uma coisa, não demonize outro profissional porque você acha que o seu é melhor, porque você acha que o do fulano é melhor. Não existe melhor ou pior. O que existe é gerenciamento de risco e risco retorno em cada operação que você faz, tá? Tamo junto. Qualquer dúvida me chame, escreva aqui embaixo, chama no WhatsApp, Instagram, tanto faz, valeu.